Olá, está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E hoje eu trago para vocês o livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. Semana passada estudamos o capítulo 11 e hoje vamos dar continuidade. E para você que tem nos acompanhado, pegue sua Bíblia, mas antes, porém, fique com a vinheta do programa e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação, Roberto Chaga. Vamos iniciar então a partir do capítulo 12. Como sempre faço, vou ler várias partes, vários versículos, e depois nós acompanhamos aqui as variantes, pois estou aqui com um livro da Bíblia de pastor, onde algumas versões podem estar diferentes ou até não tem as variantes, não possuem as variantes que eu tenho aqui. Mas vamos acompanhar aqui comigo. O título da minha Bíblia diz assim: Acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca de dom espiritual, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados a ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anatema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Eu quero dar uma parada aqui, no número 4, onde ele vem dizer assim: Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anatema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então nós, nos nossos estudos bíblicos dominicais, deixamos bem claro aos nossos cooperados que para que você possa testar se uma pessoa está endemoniada falando em nome de Jesus ou não, basta você falar para essa pessoa que está com um espírito imundo, se ela reconhece Jesus como seu único Senhor, pois se for um demônio que está ali profetizando, que está ali pregando a palavra para te enganar, de forma alguma ele irá confirmar que Jesus é o Senhor. De forma alguma. Pois o espírito imundo, ele não tem de forma alguma o Espírito Santo de Deus agindo sobre ele. Então vamos dar uma lida aqui no versículo que fala sobre dom espiritual, que é o número 1. Ele fala assim: acerca de dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A relevante aqui na minha Bíblia explica da seguinte forma, é uma explicação bem longa. Os termos que a Bíblia emprega para os dons espirituais descrevem a sua natureza. Dom espiritual, a expressão refere-se à manifestação sobrenatural concedida como dom da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então, aquele que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus, que está operando sobre o dom espiritual, que vem através do Espírito Santo, e você aí que está acompanhando esse estudo pode estar se perguntando, mas como assim uma criança? Como assim um jovem? Não é só um homem adulto ou uma mulher adulta que pode operar sobre a manifestação do Espírito Santo? Não. Basta você ir na Bíblia e ler, já ali na genealogia, onde se encontra Jesus, quando Maria está grávida do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela é avisada pelo anjo Gabriel. Ali, naquela situação,
ele também leva a Maria a mensagem de que sua prima Maria Madalena também está grávida de uma criança. E que Maria, ao ir visitar a mãe de Jesus, ao ir visitar Maria Madalena, ao se aproximar, antes mesmo de chegar e dar um shalom shabbat, uma cumprimentação que eles fazem muito dos judeus naquela época e até hoje ainda, as crianças, tanto do lado de Maria Madalena, no ventre da mãe, uma criança de 6 meses, já ali gerando dentro da barriga de sua mãe, dentro do útero de sua mãe, e que vinha ali acompanhada com Maria, que é a criança Jesus Cristo, que está dentro do ventre de Maria, mãe de Jesus, as duas se manifestam, e ali é batizado o Espírito Santo em João. Então, uma criança pode ser batizada dentro da barriga da mãe. Já expliquei sobre isso em estudos anteriores e até mesmo em meus podcasts, que é o podcast do Roberto. Quando uma pessoa me pergunta se uma criança pode ser batizada com o Espírito Santo, sim, ela pode ser batizada. Ela pode ser usada pelo Espírito Santo. Vamos um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, na verdade, na Bíblia. Ali Naamã está com lepra, e uma criança que está na casa dele é usada pelo Espírito Santo para avisá-lo que há um homem que pode operar e fazer ali um milagre na vida dele. É o Espírito Santo de Deus agindo naquela criança, pois ela está ali como escrava, está ali como serva, e o Espírito Santo dá a ela autoridade, dá a ela autonomia, e ela tem coragem de falar com aquele homem que poderia muito bem espancar ela, poderia mandar matar, e não foi isso que aconteceu. Então, você já está entendendo um pouco sobre essa questão de dom espiritual, que quem age é o Espírito Santo de Deus. Eu, quando estou orando, ou qualquer uma outra pessoa que estiver orando, seja intercedendo com as mãos de longe, ou colocando a mão no corpo da pessoa, seja na cabeça, no ombro, ou em qualquer outra parte do corpo, para operar um milagre na vida daquela pessoa, não é o homem que faz o milagre, não é o homem que opera a maravilha, é o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele age dessa forma na vida das pessoas. Vamos continuar aqui a variante. Dons ou dom da graça indica que os dons espirituais envolvem tanto a motivação interior da pessoa, como o poder para desempenhar o ministério referente ao dom. Isso quer dizer que essa pessoa que recebeu o Espírito Santo está capacitada dinamicamente para fazer essas maravilhas. Acabei de falar sobre isso. Esses dons fortalecem espiritualmente o corpo de Cristo e aqueles que necessitam de ajuda espiritual. Todas aquelas pessoas que estão necessitadas de uma cura, necessitadas de um milagre, que precisam de uma palavra profética para poder deixar que com sua vida melhore, confie mais, tenha mais fé nas coisas que acontecem em seu dia a dia, do enfrentamento que está ali passando no dia a dia, a outra pessoa que está orando por ela, que pode ser uma criança, pode ser um jovem ou um adulto, seja homem ou mulher, agiu o Espírito Santo na vida dessa pessoa, tudo vai começar a ter resultado positivo. Vamos continuar aqui. Ministérios. Isso mostra que há diferentes tipos de serviço e que certos dons envolvem o recebimento da capacidade e poder de ajudar e assistir ao próximo. Paulo indica que o aspecto ministerial dos dons fala do ministério do Senhor Jesus como servo. Assim, a operação dos dons é definida em termos da presença e da ação de Cristo em nosso meio. Então, Paulo está falando aqui que dons espirituais não se qualifica a um dom específico. Há vários dons espirituais. Vou citar alguns, mas há muitos. Dom da cura, dom de libertação,
dom de interpretação de línguas, que é muito raro você encontrar dentro das igrejas, dentro dos ministérios. Não é qualquer um que interpreta uma língua estranha, assim como um dom espiritual. Há vários dons envolvidos com aqueles que estão ali presentes dentro da igreja, que buscam em jejum e oração, campanhas no monte, principalmente. Então, todos esses dons, eles vão sendo revelados aos poucos com essas pessoas. Alguns conseguem obter até mais de um dom, outros têm somente um. Isso não quer dizer que ele é menos favorecido, pelo contrário. Todos que têm dons espirituais são favorecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus. Pois Jesus deixou bem claro, quando ele ascendeu, quando ele subiu, ele disse aos apóstolos que ele iria, mas deixaria aqui seu Espírito Santo. Vamos continuar aqui. Operações ou efeitos. O termo indica que os dons espirituais são operações diretas do poder de Deus Pai, visando resultados definidos. Mais uma vez, quero ressaltar sobre essa questão. Quando uma pessoa está ali orando por uma outra pessoa, por qualquer uma situação, seja ela profética ou não, tudo isso é manifestado por intermédio do Espírito Santo, mas é Deus quem envia esse dom. E isso é concretizado definitivamente. Se é uma cura, ela é feita. Nunca mais essa pessoa sofrerá por esse dano, a não ser que essa pessoa não creia. É muito importante você entender isso. Nem todas as pessoas são curadas, nem todas as pessoas são libertas definitivamente. Porque essas pessoas, ao serem libertas, ao serem curadas, voltam a cometer os mesmos erros. E isso faz com que toda aquela casta de demônios que está agindo na vida dessa pessoa volte a agir novamente. Deu para você compreender? Orei por você, um exemplo. Orei por você, sua vida melhora, mas você volta a cometer os erros do passado, vai tudo piorar novamente e até pior. Porque a palavra diz que muitas vezes, onde havia 1000 demônios agindo na sua vida, interferindo em todos os seus negócios, mais 1000 voltarão. Ou seja, agora são 2000 demônios. A manifestação do Espírito realça o fato de que os dons espirituais são manifestações diretas da operação e da presença do Espírito Santo na congregação. Opa, agora entramos numa situação aqui. Por que algumas igrejas têm muito mais manifestação do Espírito Santo do que outras? Porque alguns ministérios, quando você chega, você sente que há uma presença de Deus muito mais forte nesta igreja do que em outros lugares. Porque em algumas igrejas, em alguns ministérios, e algumas casas que nós vamos, seja ela uma casa residencial ou não, você percebe que há uma presença de Deus muito maior por esse motivo. Porque ali o dom espiritual entre as pessoas está agindo muito mais forte. Há muito mais pessoas que buscam a presença do Espírito Santo. E, consequentemente, este local fica muito mais estabelecido fortemente. Fica muito mais forte, fortificado espiritualmente. E é isso que Paulo está explicando aqui. Você sente uma presença muito forte do Espírito Santo de Deus em determinados lugares. Em outras causas, em outros lugares, você percebe que ali está um pouco mais frio, está um pouco mais morno. E isso faz com que você tenha a percepção que este local, o Espírito Santo está agindo menos. Porque as próprias pessoas são culpadas disso. Isso mesmo. As próprias pessoas que estão naquele lugar não estão buscando corretamente. Não estão fazendo a coisa correta. Aí não tem como o Espírito Santo de Deus agir. Como o Espírito Santo vai agir na vida de uma pessoa que ela não permite, ela não quer que o Espírito Santo haja na vida dela?
É como você tomar hoje uma injeção para gripe. Você não vai tomar a injeção para gripe, você vai tomar só um antigripal, um comprimido. Como que você quer ser curado, está fortificado, se você não tomou a injeção para gripe? Você está tomando só um antigripal, um simples comprimido. Não vai ter um resultado benéfico. Está entendendo onde eu quero chegar? Vamos continuar aqui. O número 3 diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus e diz Jesus é anatema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Já falei sobre isso, mas vamos ler o que Paulo fala aqui. Paulo começa o seu ensinamento do dom espiritual partindo da verdade de que dons e as manifestações do Espírito Santo exaltarão Jesus como Senhor da Igreja. O intuito máximo da atividade do Espírito Santo é a expressão cada vez maior da pessoa, na presença do poder do amor e da justiça do Senhor Jesus Cristo, na manifestação dos dons espirituais. O próprio Jesus, mediante o Espírito Santo, ministra ao seu povo através do seu povo desta forma. Então, Paulo está deixando bem claro aqui, como eu falei anteriormente, que quando uma pessoa reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, quando ela reconhece que o dom espiritual que está agindo é de Jesus, então nós sabemos que esse realmente está sendo ali usado por Deus. Vamos continuar nossa leitura a partir do versículo de número 4. Ora, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Eu já falei sobre isso. Existe uma infinidade de dons espirituais. Existem vários tipos de dons. Nem sempre uma pessoa ela tem mais de um. É raro você ver uma pessoa, dom da pregação, dom do louvor. Então tem gente que somente louva e tem gente que somente prega. Mas tem gente que prega e louva. São dois dons que ela tem. São dois. E quando ela está pregando e quando ela está orando, ela profetiza. São três. Enquanto ela está orando, enquanto ela está cantando, enquanto ela está profetizando, ela também opera a cura. São quatro. Então você começa a perceber que algumas pessoas têm mais de um dom. Tem mais de um dom. A pessoa que canta, que louva, que profetiza, que cura, tem mais de um dom. Não é todo mundo que tem esses dons. Não é todo mundo. Alguns somente cantam, alguns somente louvam, alguns somente dançam, alguns somente pregam a palavra, alguns somente profetizam, mas há alguns que têm todos esses 4 a 5 dons com eles ali operando maravilhosamente. Número 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Já falei sobre isso. Espírito Santo é um só, Jesus Cristo é um só. Então já falei sobre isso. Número 12, versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo, ele deixa bem claro sobre essas questões, sobre a diversidade. Então, há diversidade aqui sobre aquele que opera, aquele que está fazendo o milagre, aquele que está profetizando. Sempre ele deixa bem claro, falando que o Espírito Santo é um só, que Jesus é um só e que Deus é um só. Nós vamos dar continuidade aqui no versículo 12, a partir do número 7, no nosso segundo bloco. Está terminando aqui o primeiro bloco. Fica aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Pernedo,
288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Então nós vemos aqui que Paulo, a partir do versículo 7, ele vai citar todos os dons que já foi falado aqui. Mas eu vou ler para que nós possamos complementar esse estudo do capítulo 12 até o número 11. O versículo 7 em diante diz assim: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação das maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, eu já falei sobre essa questão aqui no nosso estudo, que o Espírito Santo é um só, Jesus é um só e Deus é um só. Mas os dons são variados e muitas pessoas têm somente um dom, mas outras chegam a ter 5, 6, como eu já citei aqui. Vamos dar continuidade a partir agora do versículo 12, onde eu tenho um título que diz assim: A unidade dos membros do corpo. Número 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, não só um corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serão menos honrosos no corpo. A esses honramos muito mais, e aos que nós são menos decorosos damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns
pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar doutores. Depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Nem todos o dom de curar. Falam todos diversas línguas. Interpretam todos. Portanto, procurai zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Eu li toda esta parte a partir do 12 até o número 31, pois ele fala muito sobre a questão dos dons que nós temos, que não pode um, de forma alguma, ficar sem o outro. E isso fala sobre o nosso corpo. Ela fala sobre como nós estamos aqui com o nosso corpo. Que um dedo, uma mão, um braço, uma perna, um olho, a orelha, o nariz, o nosso corpo, ele precisa de cada uma dessas partes. São essenciais para que nós possamos nos locomover, para que possamos nos mover, agir, tatear as coisas, ver as coisas. E ele fala sobre essa questão, que uma parte do nosso corpo não pode viver sem a outra, por mais que possa se achar que essa parte do corpo não serve para nada. Então vamos dar um exemplo, um jogador de futebol. O jogador de futebol que tem muita habilidade com uma perna direita e com a outra perna esquerda não tem tanta, costuma-se dizer que a perna esquerda dele só serve para entrar no carro, para subir no ônibus. E não é verdade isso, porque se ele não tivesse esta perna esquerda, ele de forma alguma não seria um jogador de futebol, pois ele precisa desta perna para se movimentar, para se locomover, para dar apoio à perna direita que tem mais habilidade. Então não podemos de forma alguma, como muitos narradores aí, muitas pessoas do esporte costumam dizer, que determinado fulano que tem uma habilidade com um só braço ou com uma só perna, a outra dele é uma perna inutilizada, é um braço inutilizado. E não é verdade isso. Essa outra perna e esse outro braço vai dar muito apoio, muito ajuda a ele. Então nós temos que entender e compreender que tudo do nosso corpo compraz num conjunto para que o outro seja ele mais habilidoso. Você tá entendendo essa questão do que Paulo está falando? Vamos dar uma lida aqui para entendermos a partir do número 13 na relevante, que diz assim, ó: todos nós fomos batizados em um espírito. O batismo em um espírito não se refere ao batismo em água, nem batismo do Espírito Santo que Cristo outorga ao crente como no dia do Pentecoste. Refere-se, pelo contrário, ao ato do Espírito Santo batizar o crente no corpo de Cristo, que é a igreja, unindo-os a este corpo, fazendo com que eles sejam um só com os demais crentes. E a transformação espiritual, que ocorre na conversão e que coloca o crente em Cristo, biblicamente falando. Então aqui ele já está falando sobre o número do versículo 13, ele está falando que todos nós dentro da igreja formamos um corpo somente para fortalecer esta igreja ao ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. O 25 ele fala assim: tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Capítulo 12, versículo 25. Os dons espirituais não devem ser base para se destacar uma pessoa ou para considerar um crente mais importante do que o outro. Antes, cada pessoa é colocada no corpo de Cristo de conformidade com a vontade de Deus.
Todos os membros são importantes para o bem-estar espiritual e funcionamento apropriado deste corpo. Os dons espirituais devem ser usados não com orgulho e nem visando a exaltação pessoal, mas com desejo sincero de ajudar o próximo e com oração que realmente se preocupa com os outros. Então vamos compreender aqui o que Paulo está falando. Já passei por casos que é um exemplo desse versículo 25, que ele diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então vamos ver situações que se passaram durante membros da igreja que têm dom espiritual. Para que você tenha, já falei sobre isso, para que você tenha determinado dom espiritual, você tem que buscar em oração, você tem que buscar em jejum, você tem que ir ao monte, você tem que ser batizado pelo Espírito Santo, pois sem isso, o Espírito Santo não vai agir na sua vida. Sem essa busca, sem essa intercessão espiritual a Deus, sem essa adoração, sem esta fé, o Espírito Santo não vai se manifestar. Mas cada um tem o dom de acordo com aquilo que Deus permite e de acordo com aquilo que você busca. Então, quem busca mais, quem ora mais, quem jejua mais, quem se entrega mais, é evidente que Deus irá usar muito mais essa pessoa do que outro. Agora, vamos voltar lá na Bíblia, onde Elias e Eliseu estão andando juntos. Quando Elias sabe que está chegando o momento dele ser levado por Deus, ele fala para Eliseu o que Eliseu quer. E Eliseu diz: eu quero a porção dobrada que está em ti. Qual que é a porção dobrada que está em Elias? O Espírito Santo de Deus. Então, a fé que Eliseu tem sobre essa questão de que tudo que Elias estava fazendo vinha dos altos e era com o Espírito Santo agindo, ele queria poder fazer 2 vezes mais o que aquele que era o seu companheiro, entre aspas, o seu mestre, que estava ensinando para ele certas coisas que vinham dos céus, que vinham dos altos, ele pudesse ter a porção dobrada. Mas para isso, tinha que se pagar um preço. E qual que era esse preço? Elias determina para ele: se você estiver ao meu lado, se você vê o momento que eu for arrebatado, você receberá esse dom. E o que foi que aconteceu? Pagou-se um preço para que ele recebesse a porção dobrada. Por isso eu costumo sempre dizer que um pastor que está orando, um pastor que está pregando, ele tem a mesma unção que qualquer um da igreja a partir do momento que ele busque. Não que uma pessoa tenha mais do que o outro. Jesus, Deus e o Espírito Santo não vai dar mais para você do que outra pessoa se ela mesma está buscando. O preço a que está se pagando é que é diferente. Porque os dons são iguais a todos. Ele só tem diferença no tipo de dom que você está recebendo, mas o dom é igual. Basta você buscar. Quanto mais você busca, mais você recebe. Então, algumas pessoas não conseguem compreender isso. Algumas pessoas, como o próprio Paulo diz, acham que por ele estar pregando mais, está sendo chamado mais, está sendo escolhido mais para pregar, ele está melhor do que outras pessoas, e não é isso. O dom é um só. Só estão dando para ele mais oportunidades. Mas a partir do momento que essas oportunidades começarem a cessar, não adianta ele não buscar, não adianta ele ficar sentado, porque o Espírito Santo irá se afastar dele. Olha o que aconteceu com Saul. Saul deixou de ser um homem com o Espírito Santo agindo na vida dele, até no momento que perdeu seu reinado. Vamos continuar aqui. O versículo 12, o capítulo 12, no versículo 28, diz assim: a uns pôs Deus na igreja. Vamos dar uma lida no 28 novamente. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente os apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar doutores,
depois milagres, depois de dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Paulo apresenta aqui uma lista parcial dos dons de ministério. Para outras listas de dons, temos que ter estudado um pouco mais sobre isso. Para a definição dos termos apóstolo, profeta, pastor e mestre, temos que ver também outras posições. Então ele está falando aqui muitas coisas em questão dos dons. Paulo está deixando bem claro sobre todas essas questões. No versículo 30, ele diz assim: tem todos os dons de curar? Falam todas diversas línguas? Interpretam todos? Então vamos compreender o que ele está falando aqui nesse versículo. A pergunta retórica de Paulo aqui subentende uma resposta negativa. O contexto do capítulo 12 revela que Paulo se refere ao uso do dom das línguas e a outros dons que o acompanham nos cultos públicos. O dom de interpretação de línguas, Paulo não está limitando ao uso de línguas nas orações e no louvo a Deus em particular. Muitos crentes batizados no Espírito Santo acham fácil orar em línguas à medida que se rendem ao Espírito Santo. No dia do Pentecoste, em Cesareia e em Éfeso, todos que estavam cheios do Espírito Santo falaram em línguas como sinal de que tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. Então vamos compreender um pouco mais sobre essa questão aqui, que é uma questão que algumas pessoas chegam a duvidar. Então, quando nós estamos aqui pregando, cantando, louvando e falamos alguma coisa em língua estranha, algumas pessoas duvidam, outras acreditam, outras acham que aquilo não é de Deus. A pessoa está falando por simplesmente falar uma fala repetitiva que ela ouviu numa rede social ou alguém falando. E Paulo está falando sobre essa questão aqui, nessa questão de falar em línguas, que muitas pessoas acabam se mostrando querendo falar em línguas, mas não está cheia do Espírito Santo e acabam enganando a si própria. Já vi muito disso acontecer, não somente falar em línguas, mas também a pessoa está ali pulando, quando nós falamos assim em termos menos apropriados, pulando igual pipoca, né, dentro da igreja, ou saindo igual aviãozinho, com os braços abertos, caindo como se tivesse sido dominada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós já vimos muitas situações dentro do nosso ministério, assim, de pessoas que infelizmente fingem ser batizadas e estar ali naquele momento falando. Infelizmente temos muitas pessoas assim. Mas você que tem o dom espiritual e enxerga, você percebe o que é de Deus e o que não é. Mas eu deixo bem claro, não julgue. Não faça julgamento dessas pessoas que estão fazendo isso. Deixe a pessoa continuar a fazer, porque quem irá julgar depois é Jesus. Jesus é que irá fazer esse julgamento. Antes de iniciar aqui o capítulo 13, nós vamos dar uma parada agora para os nossos apoiadores e voltamos no nosso terceiro e último bloco desse estudo. Não saia daí. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353
041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Bom, voltamos aqui, nosso terceiro e último bloco. Estamos fazendo o estudo do livro de 1 Coríntios. Falamos o primeiro e segundo bloco de dons espirituais, que fala ali no capítulo 12 em diante, sobre a forma de pessoas que recebem o Espírito Santo, como você reconhece se a pessoa realmente está ali falando em línguas pelo Espírito Santo, está operando pelo Espírito Santo, se a pessoa é realmente de Deus ou não. E agora nós vamos dar sequência a partir do capítulo 13, nesse último bloco, onde o título da minha Bíblia diz assim: A Suprema Excelência da Caridade, e ainda que se fale em línguas. Vamos dar uma lida aqui. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, eu não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Vamos dar uma parada aqui no número 2, antes de prosseguir, para que nós possamos ler a relevante para fazer o comentário sobre o primeiro versículo e o segundo. Então, Paulo diz assim, no versículo 1, e não tivesse caridade. Então, o capítulo 13 é uma continuação do ensino de Paulo sobre os dons espirituais. Ele enfatiza aqui que ter dom espiritual sem amor de nada adianta. O caminho ainda mais excelente é o exercício de dom espiritual com amor. O amor, sendo o único contexto em que os dons espirituais podem cumprir a propósito de Deus, deve ser o princípio predominante em todas as manifestações espiritual. Daí Paulo exortar Coríntios: seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais. Os crentes devem com muito zelo buscar as coisas do Espírito, para que assim, equipados, possam ajudar a consolidar e abençoar o próximo neste mundo. Então vamos falar sobre esse número 1, a questão da caridade e do amor. Então Paulo está citando aqui que a pessoa que recebe o Espírito Santo de Deus, ela deve permanecer sempre da mesma forma de quando recebeu, com uma mudança drástica na sua vida, onde essa pessoa começa agora a receber vários chamados, onde ela vai ser ali convocada, vai ser honradamente chamada para estar levando a palavra em vários ministérios. Essa pessoa, muitas vezes, o ego dela acaba ficando um pouco mais alto do que aquilo quando era antigamente. Então vamos dar um exemplo aqui com alguns cantores, já falei muito sobre isso, e pregadores da palavra que, entre aspas, são chamados hoje como conferencistas. Cantor que lança um CD e estoura em todas as paradas aí cristãs, onde o seu CD começa a ser o mais tocado, onde a sua música a mais cantada em todos os lugares, onde ele começa a fazer vários shows. Esta pessoa, ela acaba fazendo com que o ego fique acima daquele permitido pelo dom de Deus, e no segundo CD que ela fizer, não vai ter a mesma explosão na mídia, porque ela se torna arrogante, ela não tem mais o Espírito Santo para ali dar o dom da ciência e da sabedoria para escrever as letras. Então, o primeiro CD estoura na rede social, estoura na mídia. Já o segundo não tem a mesma a aparência. As pessoas não gostam das letras, as pessoas não gostam das músicas. E essa pessoa não consegue perceber
que ela está cometendo erros ali e o Espírito Santo de Deus não está mais operando na vida dela. A mesma coisa acontece com o pregador da palavra. Quando ele está aceitando os convites e está fazendo tudo de acordo com aquilo que o Espírito Santo age na vida dele, ele está pregando, ele está curando, ele está libertando, ele está fazendo tudo aquilo que o Espírito Santo permite. Mas a partir do momento que ele começa a se achar melhor do que Jesus, porque a palavra diz assim, que ele cresça e eu não. Então, a partir deste momento que a pessoa esquece que Jesus Cristo é que deve aparecer mais do que ele, essa pessoa deixa de fazer a vontade de Deus. Então, as suas pregações não serão mais as mesmas, porque as suas orações não estão sendo mais ouvidas. Ele pode até conhecer a palavra profundamente, na hora que ele estiver falando ali, estiver pregando. Muita gente pode dar glória, pode dar aleluia, mas não tem mais o mesmo efeito. Não tem mais a mesma virtude que é o Espírito Santo de Deus. E você começa a perceber isso quando ele convida as pessoas para fazer um clamor ou oração. Porque antes, quando ele orava, muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram batizadas no Espírito Santo, e isso não ocorre mais. Toda vez que ele vai orar, não tem mais essa... o Espírito Santo não está mais agindo desse jeito na vida dele. Então você começa a perceber esse tipo de coisa. Você começa a perceber que isso não está acontecendo mais. Vamos continuar aqui no número 2 ainda, que diz assim, nada seria. Vamos dar uma lida novamente aqui. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Então vamos ver aqui na relevância o que vem a ser nada seria. Há pessoas afeitas às práticas religiosas sem qualquer aprovação de Deus, e até é possível que nem sejam crentes. Por exemplo, pessoas que falam em língua, profetizam, têm conhecimento ou realizam grandes obras da fé, sem contudo terem amor nem a justiça de Cristo sobre elas. Esses nada são aos olhos de Deus. Diante de Deus, a sua espiritualidade e profissão da fé são vã. Esses não têm lugar no reino de Deus. Não somente lhes falta a plenitude do Espírito, como também não tem a sua presença habilitando neles. As manifestações espirituais que ocorrem neles não provêm de Deus, mas de outro Espírito. Aí nós temos que estudar um pouco sobre a questão do genuíno batismo do Espírito Santo. A essencial na autêntica fé cristã é o amor segundo uma ética que não se prejudique o próximo e que persevere na lealdade a Cristo e na sua palavra. Então nós estamos vendo aqui o que eu falei anteriormente. A pessoa que antes tinha ali o Espírito Santo de Deus agindo na vida dela, onde ela canta, onde ela louva, onde ela prega, onde os milagres estão acontecendo, mas agora não tem mais isso. Ou até pior, muitas vezes a pessoa inicia ali falando em línguas, orando por outras pessoas, mas não é o Espírito Santo de Deus que está agindo. São pessoas que estão amando de outros espíritos para enganação. Aí você que está aí pode estar perguntando, mas isso ocorre dentro da igreja? Deus permite isso? Deus, ele permite para que você possa estar atento, para que você possa ver quem é de Deus e quem não é. É por esse motivo que eu sempre falo aqui nos nossos estudos, pois algumas pessoas costumam dizer que Satanás, que o espírito maligno, não entra dentro de uma igreja. Ele entra sim. Ou você acha que quando alguém está orando por uma pessoa, essa pessoa está endemoniada e é expulso o demônio? É dentro da igreja. Então, Satanás, ele entra dentro de uma igreja. Os seus espíritos imundos, ele entra dentro de uma igreja.
Quantas pessoas que estão dentro da igreja estão sendo enviadas por Satanás? Porque elas estão ali para discernir, estão ali para causar intrigas, estão ali para causar inveja, estão ali para falar mal dos irmãos da igreja. Então, Satanás, ele tem, sim, adentrado dentro das igrejas. Ele entra, sim. Não pense que a igreja ela está ali sobre uma redoma que Satanás não entra. Ele entra, sim. Mas ele só vai estar agindo negativamente na vida daqueles que não têm visão, daqueles que não enxergam as coisas de Deus. Vamos continuar aqui, a partir do número 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora e benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e a caridade, essas três, mas a maior dessas é a caridade. Finalizamos a leitura aqui do capítulo 13. Vamos falar um pouco sobre agora a caridade que está anexa no versículo 4 em diante. A relevância aqui da explicação diz assim: essa seção descreve o amor divino através de nós como atividade e comportamento, e não apenas como sentimento ou motivação interior. Os vários aspectos do amor neste trecho caracterizam Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo assim, todo crente deve esforçar-se para crescer nesse tipo de amor. Então nós vemos aqui que a caridade ela tem que andar lado a lado com o amor, para que você possa ser um homem ou uma mulher, ou uma criança ou um jovem, visto por todos como uma pessoa de Deus, porque o Espírito Santo de Deus possa agir na sua vida de uma forma plena e definitiva, onde as pessoas vão ver que tudo que você está fazendo, o Espírito Santo está contigo. E sempre que você orar, falar ou estiver transmitindo alguma coisa para as pessoas, vão ver que vem dos altos, vem do céu, e não de espíritos malignos. O número 8 fala em línguas cessarão. O dom espiritual como profecia, línguas e ciências, terminarão no fim da presente era. A ocasião em que eles cessarão é descrita assim quando veio o que é perfeito. Ou seja, no fim da presente era, quando o conhecimento e o caráter do crente se tornarão perfeitos na eternidade depois da segunda vinda de Cristo, até chegar a este tempo. Precisamos do Espírito e dos seus dons na congregação. Não há nenhuma evidência aqui, nem em qualquer outro trecho da Escritura, de que a manifestação do Espírito Santo através do seu dom cessaria no fim da era apostólica. Então vamos compreender aqui essa questão. Nós estamos falando aqui de Apocalipse. Estamos falando da visão que João teve. A partir do momento que o dom espiritual, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, é colocado sobre a terra, para que nós somos abençoados por ele, ficaremos protegidos pelo Espírito Santo.
teremos aqui uma proteção pelo Espírito Santo sobre qualquer mal, desde que você cumpra todas as ordenanças daquilo que Cristo deixou para nós. Desde que você busque, desde que você jejue, desde que você seja honesto e tenha, como está falando aqui, amor e caridade. Mas, vamos voltar em Apocalipse, mas, a partir do momento que haja o primeiro arrebatamento, o Espírito Santo de Deus não estará mais agindo. Não haverá mais a proteção do Espírito Santo. Portanto, preste muita atenção. Portanto, a partir do momento que haja o primeiro arrebatamento, o Espírito Santo não está mais agindo na terra, ninguém irá falar em línguas. Olha aí. Ninguém irá mais profetizar. Ninguém irá mais trazer curas e libertação. Ninguém poderá mais fazer essas maravilhas. Não há mais Espírito Santo aqui. Por esse motivo, as duas testemunhas estarão aqui para revelar ainda que muitos terão oportunidade. Tem que crer no que as duas testemunhas estarão falando, estarão fazendo. Eles sim irão profetizar, eles sim irão operar maravilhas que vem intermédio por Deus. Vamos ver aqui no capítulo 13, no versículo 13, vou ler novamente para que nós possamos terminar o estudo de hoje. Agora, pois, permaneçam a fé e a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior destas é a caridade. A maior é a caridade. Este capítulo deixa bem claro que um caráter semelhante ao de Cristo, Deus enaltece acima do ministério, da fé ou da posse do dom espiritual. Deus valoriza e destaca o caráter que age com amor, paciência, benignidade, altruísmo, adversão ao mal e amor à verdade, honestidade e perseverança na retidão. Muito mais do que a fé que move montanha ou realiza grandes feitos na igreja. Os maiores no reino de Deus serão aqueles que aqui se distinguem em piedade interior e no amor a Deus, não aqueles que se notabilizam pelas realizações exteriores. O amor de Deus, derramado dentro do coração do crente pelo Espírito Santo, é sempre maior do que a fé, a esperança ou qualquer outra coisa. Compreendeu? Deixou bem claro a questão do amor e caridade? Então você que está nos acompanhando aí, eu lhe peço, siga nosso canal, está aparecendo para você aí a rede social, siga aí deixando um like, dando um positivo, fazendo o seu comentário, seja ele construtivo ou não, quer fazer sua crítica, fique à vontade. Está aparecendo também o endereço do nosso ministério, estamos aqui na Igreja Missionária Gratidão em Colombo, aparece para você também o Pix da igreja, aparece aí o QR Code, nos auxilie, nos ajude nesse ministério e eu quero orar por você neste momento, na onde você estiver aí. Se você já é batizado em línguas, se você já fala em línguas, se você já é batizado no Espírito Santo, se você já fala em línguas, se você prega, se você cura, ou se antes você tinha tudo isso e hoje não tem mais. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Soberano Deus e eterno Pai, lhe peço a Deus que esse programa de hoje chegue a várias pessoas que necessitam da sua cura, necessitam da sua libertação. Pessoas que antes profetizavam, que antes pregavam, que louvavam, que adoravam, cantavam, que dançavam em coreografias. Pessoas que falavam em línguas e hoje não estão mais falando. Que eu possa batizá-las neste momento novamente, renovando, ó Pai, com eles uma aliança fortificada. Pois sabemos que os dons, ó Pai, são únicos e verdadeiros. E o Senhor pode, ó Pai, operar maravilhas nessas pessoas para utilizá-las do seu jeito e da sua forma como seus servos. Que elas possam, ó Pai, operar maravilhas, salvando almas, usando elas, ó Pai, porque santo Tu és. Fique com Deus. Até o próximo programa.